Na terapia manual evolutiva, os primeiros controles que nós realizamos é para poder equilibrar a pessoa no espaço e no tempo. E vamos usar sempre palpações práticas, palpações que são fáceis de sentir por empuxo corporal a maior parte do trabalho. Nós verificamos entre a mão e o pé, metafalange dos artérios e dos dedos, a verificação do espaço em relação ao tempo. E a partir dali os indivíduos podem estar em desequilíbrio, por exemplo, depois de muitos trabalhos, por exemplo, noturno, pessoa que trabalha muito de noite ou que acorda muito cedo, que altera essa relação do dia e da noite, do ciclo circadiano. Mas se bloqueia em outros dedos, nós podemos encontrar aqui possibilidades de pessoas que desequilibraram o tempo pessoal depois, por exemplo, de anestesia muito longa, por exemplo, depois de comas, de grandes traumas emocionais. E uma vez que bloqueia, nós mantemos essa área e verificamos por impulso corporal uma região que nós contamos de A no baixo ventre, B na região do umbigo, C na região do tórax e D um pouco mais alto do tórax. Uma vez que bloqueia, nós identificamos o estágio corporal afetado pelo plano sagital anterior. E a partir do momento que nós identificamos um estágio corporal ali, que pode estar bloqueado, nós voltamos a mão no início, onde estava o bloqueio, e trabalhamos para a correção do lado oposto do pé, que bloqueava, verificando qual tecido corporal está afetado e aguardando essa correção para esse reequilíbrio do tempo e do espaço. Essas pessoas, a partir do momento que elas estão corrigidas, isso vai facilitar muito o tratamento e a abordagem durante o atendimento. Durante o atendimento, sempre nós vamos verificando por palpações, por empuxo corporal, áreas que nós podemos ter de bloqueios, da mobilidade, da fluidez, locais que possam estar densos, rígidos. Um exemplo, quando nós identificamos os níveis de evolução filogenético, que bloqueia de 1 a 9, é verificar se tem uma emoção, uma toxina, e por exemplo aqui, essa área guarda a memória de um nível de evolução que pode ser uma onda vibratória, uma infecção, uma toxina e aqui uma contusão. Essa contusão me leva a saber que esse paciente passou por um trauma físico e nós vamos na região do corpo identificar onde guarda essa memória. Por exemplo, aqui, se eu tenho um bloqueio que eu mantenho essa área densa, venho investigar o estágio corporal afetado, por exemplo, um estágio corporal 4, no tecido 8, podemos verificar se é um músculo axial, paraxial e é um paraxial. Então eu sei que esse trauma, ele trouxe uma disfunção no músculo isquiococcígeo, que pode ser ou elevador do ânus ou isquiococcígeo, mas a gente sabe C7, T1 intercostal não, mas é o de C7, que é o músculo isquiococcígeo, que a gente sabe que está nessa lesão, e ela pode ter sintomas e dores, alterações posturais no quadril, mas nós que realizamos já essa formação sabemos que esse músculo se origina na região de C7-T1. Então essa área nós encontramos que podem ter sintomas cervicais e às vezes nevralgia cérvico-braquial, que nós vamos poder liberar mantendo a mão na região densa e a estimulação é realizada no tecido daquele estágio corporal afetado, por exemplo. E ali a gente aguarda a fluidificação do corpo. Essa pessoa então ali, ela vivenciou um trauma, uma contusão, por exemplo, uma queda do quadril no chão, e depois disso começou a ter sintomas cervicais. Ela pode chegar no seu consultório com sintomas no pescoço, e aí você vai saber, ou até mesmo em radiações para o membro superior, que essa correção vai poder permitir essa liberação. E assim são os gestos que nós temos, por exemplo, de um estresse rápido, se bloqueia entre uma região do crânio e a clavícula. Esse estresse rápido nós podemos verificar por onde ele passa, por exemplo, pelo nível de evolução aqui, 9, 8, 7, por exemplo, pelo nível de evolução 8. E a gente vem verificar uma toxina vegetal. Isso pode ser, por exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios, aí a gente mantém a mão nessa região
identifica qual estágio corporal afetado. Por exemplo, eu encontro o estágio corporal 2, e aí eu vou verificar qual tecido que está afetado, 1, 3, ou seja, esse traço desse medicamento foi tóxico para o corpo e pode começar a gerar sintomas no intestino. E a partir dali a gente pode sempre verificar, a partir do estágio corporal, um outro estágio que bloqueia, por exemplo, 9, e ali qual tecido afetado, 3, 5 ou 7. Se fosse 7, seriam sintomas mais musculares, 5 da epiderme, do sistema nervoso, e 3, por exemplo, aqui, são sintomas da mucosa. Então o estômago também está sofrendo depois desse excesso de antibióticos ou de inflamatórios que ela foi submetida. Podemos sempre fazer a investigação mantendo o estágio afetado ou mesmo a toxina, e verificando então o estágio 2, no exemplo dela o estágio 9, e depois disso se tem mais alguma outra região que bloqueia, não. Então a correção nós precisamos sempre ir na informação da toxina e estimular essa região que a gente conhece como nível de evolução 8, para quem fizer a formação vai saber bem o que a gente está falando, em relação a uma área de estimulação, para o corpo reconhecer e poder liberar essa memória tóxica que estava ainda fragilizando aqui o intestino e o estômago, no órgão, então, porque foi o tubo 3 e os hormônios que ele produz a partir dali. Então isso vai permitir essa pessoa poder funcionar melhor, sobretudo na parte hormonal. E assim, sempre voltamos para a região inicial para verificar se isso foi liberado. Outros controles, por exemplo, do sistema nervoso, que pode bloquear um sistema nervoso simpático. Sabe quando a gente vive uma situação de estresse rápido, assim, que a gente precisa de alguma maneira reagir, tá pronto para lutar? E, por exemplo, ela vivenciou algo de sistema nervoso simpático que bloqueou o estágio corporal 3, ou seja, a área cardíaca, que poderia ser um tecido 4, 6, 8 ou 3, 5, 7. E se fosse no 8 ou no 7, seriam sintomas mais musculares. No 6 e no 5, sintomas ligados à epiderme, sistema nervoso. E no 3 e no 4, são sintomas ligados mais à mucosa, à função desse estágio corporal do coração, que nós identificamos aqui. Então, sempre mantendo o ponto inicial, nós vamos fazer a estimulação no tecido que bloquear. E a partir dali aguardamos com que o corpo reconheça e se torne fluido novamente nessa região. Uma vez que se corrige, isso são exemplos que eu estou mostrando para vocês de palpação que nós podemos ter. Um outro controle bem interessante também é do estresse pós-traumático. Então que nós temos um controle para realizar e quando bloqueia, verificamos por onde isso entrou e, por exemplo, pelo ouvido. E aqui, um estresse pós-traumático é um medo muito grande, uma situação de uma impotência grande e, por exemplo, pode ser um acidente, onde ela pode ter ouvido aquele barulho e normalmente o estágio corporal afetado é o arco nasal. E a partir dali a gente pode fazer a correção do lado oposto, no tecido que bloquear. E aqui eu tenho um exemplo de um paciente que tinha esse bloqueio e que foi quando ele teve um acidente de madrugada. E depois do acidente, sempre ele acordava no mesmo horário do acidente. Ele não sabia por quê, e quando nós identificamos esse ponto, ele lembrou, e mais importante de tudo, na sessão seguinte, ele me trouxe o quê? Que a qualidade do sono tinha melhorado, ele nunca mais tinha voltado a despertar realmente naquele horário ali. E também tem outros controles que nós vamos realizar, como identificar se tem ondas telúricas interferindo no paciente, ondas eletromagnéticas, muito comum, né, hoje a gente ser submetido aí a equipamentos eletrônicos, as ondas que vêm de Wi-Fi, do computador. Então são diversas áreas que nós podemos identificar. Lembrando que a gente tem uma correlação sempre para a região do baixo ventre, com as etiologias que vêm do transgeracional. A região do umbigo, com a etapa que nós temos desde a concepção até o período ali de recém-nascido. E depois o C, a etapa C no tórax, na região mais baixa dele, todas as informações de crescimento, né? E o D, as informações psicoemocionais, as informações do ambiente. Então, cada etapa, existem várias páginas, ou seja, vários locais no corpo, para a gente identificar a etiologia que vem de cada uma dessas. E o tratamento completo é verificar dentro dessas 44, 45 páginas, o indivíduo com
um completo sistema de uma maneira prática de atuar e com respostas eficazes também, verificando desde o passado, vivido até situações que ela vem vivenciando recentemente, podendo estimular o corpo a poder agir com essa retroação tecidual e deixar o sistema mais fluido,